amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Galerinha, e a nossa aula de agora será de História e Geografia. E hoje vamos começar a apostila 2, isso mesmo, página 107, início do módulo 6, que traz como título o seguinte: o que a zona rural produz? Olha que bacana! Então vamos aprender aí um pouquinho da zona rural e suas atividades. Olha só que bacana, não é mesmo, pessoal? Pois bem, galerinha, analisando aí essa imagem, né, da página 107, já dá para perceber que nós temos que tipo de paisagem, que tipo de cenário. É uma zona urbana? Não, é uma paisagem rural, né? Logo a gente nota aí que é uma paisagem rural por conta dos elementos que ela possui. Olha lá, a presença de área verde, pastagens, plantações, animais, não é mesmo? Porém, como vocês podem ver aí na apostila de vocês, existem algumas imagens que estão faltando. Por quê, tia Adriana? Porque elas estão justamente lá no anexo da página 107, isso mesmo, anexo 1, lá da página 107. Por quê? Porque na verdade você vai recortar as imagens que estão lá e vir posicionando e vir colando essas imagens nos respectivos lugares aí, em cada lugarzinho aí que dá certo para ela. Então você analisa. A tia Adriana já recortou aqui para mostrar para vocês quais são aí as imagens de vocês. Então abre lá, vai lá no finalzinho da apostila que a tia Adriana vai falando com vocês. Olha só, abriram, encontraram o anexo 1? Muito bem. Então olha lá, vocês têm 5 imagens, olha. Deixa eu chegar bem pertinho. Olha lá. 2, 3, 4 e 5, ok? Então você vai recortar essas 5 imagens e você vai colar as suas imagens logo aí nessa página de abertura do módulo, ok? Eu também vou fazer o mesmo. Então a tia Adriana sugere que vocês colhem aí. Vou colar as minhas daqui, né? E daqui a pouquinho a gente volta para ver se vocês acertaram aí as posições aí de cada imagem. Então pause seu vídeo, eu vou também pausar o meu aqui, na sequência a gente volta conferindo, certo, meus amores? E aí, meus amores, já recortaram? Já colaram? Muito bem, olha que atividade gostosa, não é mesmo? Então olha só, vocês devem ter percebido que essa imagem ela era separada por uma cerquinha, não é mesmo? Olha lá, estão vendo aí a cerca? Então, vamos começar lá da parte superior da imagem. Vamos ver se vocês acertaram. Logo perto da casa, eu tenho, né, alguns canteiros, né? A gente tem aí canteiros de algumas verduras, de possivelmente alguns legumes. Colaram aí? Muito bem. E na parte inferior, aqui logo abaixo, ainda do meu lado, né, esquerdo da cerquinha, eu tenho o quê? Eu tenho aí alguns animais. Nesse caso, nós temos aí 2 galinhas, não é mesmo? Acertaram? Colaram aí no lugar correto? Muito bem. Agora, meus amores, do meu lado direito da cerquinha, vocês já podem perceber, né, uma outra situação. Nós temos aqui um caminhão. Olha lá a presença do caminhão saindo aí das fazendas, né, carregado aí com o que foi cultivado, com o que foi produzido nas grandes fazendas. O caminhão está levando embora, né, tudo que foi produzido na fazenda. E aqui na sequência nós temos aí uma máquina agrícola, né? Possivelmente uma colheitadeira, sinal que a produção foi grande por lá, não é mesmo? Por quê, tia Adriana? Porque quando nós temos produções aí grandes, né?
A colheita não dá para ser manual, não dá para as pessoas virem colhendo manualmente. Então, é necessária aqui a presença de uma colheitadeira, de uma máquina que realiza esse trabalho, ok? E por fim, nós temos aí agora outros animais, né? Nós temos aí gados, ok? Acertaram, meus amores? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Muito bem. Agora sim, a gente vai pensar um pouquinho. Nós temos aí duas atividades, né, importantíssimas dentro da zona rural, que é a agricultura e a pecuária. O que seria a agricultura? Seria o cultivo, né, de alimentos, seria a produção de alimentos através do cultivo. Ou seja, temos várias etapas aí necessárias, né, para seguir para a obtenção de um alimento. Então, um agricultor, quando ele decide trabalhar com a agricultura, primeiramente ele tem que analisar o tipo de solo, analisar se aquele solo ele é fértil, se ele é bom para o plantio. Ele tem que determinar, né, o que ele vai plantar. Será que eu vou plantar alface? Será que eu vou plantar couve? Será que eu vou plantar tomate? Então ele tem que ter toda ali uma estrutura, um planejamento, né? E depois que ele planta, depois que ele semeia, ele ainda precisa continuar com cuidados básicos, senão o alimento não se desenvolve. Como água, como adubo, como luz solar, não é mesmo? Isso seria o cultivo, todo esse manejo que existe, né? Todos os cuidados necessários que devem existir para que o alimento venha a se desenvolver. E depois dele bem desenvolvido, o agricultor pode ir lá e realizar a colheita. Olha que bacana, interessante, não é mesmo, meus amores? Pois bem, falamos da agricultura, mas Adriana, você falou também de uma segunda atividade, que é a pecuária. Isso mesmo, a pecuária, meus amores, é a criação dos animais, ok? Então vejam que nós temos os animais presentes aí dos dois lados, tanto aí as duas galinhas, não é mesmo? Quanto os gados do meu lado direito, certo? A pecuária também exige todo um cuidado, né? Por parte ali dos fazendeiros, né? Por parte dos produtores. Por quê? Porque nós precisamos cuidar muito bem desses seres vivos que são, na maioria das vezes, destinados para o nosso consumo, para a nossa alimentação, certo? Então, meus amores, nós vamos, né, continuar falando ainda sobre agricultura, sobre pecuária, mas agora a tia Adriana vai para a página 108. Convido vocês a acompanharem aí com a tia Adriana. Vamos falar um pouquinho, né, nessa página de agricultura. Vamos lá? A produção na zona rural. No segundo ano, você estudou as paisagens da zona rural, como serras, rios, campos de cultivo, florestas, e as paisagens da zona urbana, com bairros, construções, praças e trânsito de veículos, ou seja, dois cenários aí distintos, diferentes, não é mesmo? Em cada uma delas, em cada uma dessas áreas, o modo de vida tem características próprias. Uma das razões dessas diferenças é o tipo de produção que ocorre em cada uma delas. Vamos conhecer mais sobre o que e como se produz na zona rural. A Adriana já se adiantou um pouquinho, mas agora sim nós vamos falar aí de uma dessas atividades. Num primeiro momento, vamos falar sobre a agricultura. Olha lá! Como você já estudou, a produção de alimentos por meio do plantio é chamada de agricultura. Essa é uma das atividades mais antigas da humanidade, pois garante alimentos para o dia a dia das pessoas e para os períodos de escassez. Hoje, com a modernização das técnicas agrícolas, em várias partes do mundo ocorre produção de grande quantidade de alimentos. Eles podem ser consumidos in natura. Que será isso, tia Adriana?
seria o alimento em seu estado natural, olha lá, como as frutas, os legumes e as verduras, ou processados, que seria processado, tia Adriana, que foram de alguma forma transformados, ok? Por exemplo, o arroz, né? Naturalmente nós encontramos ele com a casca, mas quando ele chega lá na nossa casa, todo embaladinho, ele passou por uma transformação. Lá nas indústrias foram retiradas as cascas deles, ok? Então isso seria, né, processamento, seria um alimento processado quando ele passa por alguma transformação, como o arroz e o suco em caixinha, certo, meus amores? Logo abaixo nós temos aí duas imagens, né, mostrando aí a agricultura, porém percebam que são maneiras diferentes, não é mesmo? Uma, nós temos aí uma agricultura mais simples, onde as próprias pessoas aí estão fazendo a colheita do arroz manualmente. Olha lá os equipamentos delas, são simples, nem tem, né? Elas utilizam as próprias mãos e utilizam aí alguns cestos para colocarem aí os grãos que elas estão colhendo. Mas já na imagem ao lado, nós já temos uma agricultura de uma maneira totalmente diferente. Nós temos colheitadeiras, olha lá, a produção é tão grande que nós temos aí máquinas agrícolas responsáveis pela colheita desse arroz. E elas lançam esse arroz colhido aí, né, da plantação diretamente aí em tratores, em caminhões, né, em caçambas aí, porque a produção é muito grande. Em uma, percebam que nós temos aí apenas cestos, né, para serem guardados aí o arroz colhido. Na outra já é necessário aí caçambas, porque a produção é muito grande, certo, meus amores? Continuando, estamos agora na página 109. Além de alimentos, a agricultura produz matéria-prima para a indústria. A seguir, vamos conhecer alguns exemplos. Mas, Adriana, o que seria matéria-prima? Olha lá, nós temos a definição nesse quadrinho verde aí. Olha lá, matéria-prima é a principal substância por meio da qual se fabrica produto. Por exemplo, a madeira é a matéria-prima para a fabricação de móveis e de papel. Com o algodão são produzidos tecidos. Com o leite são produzidos queijos e iogurtes. Olha que bacana. Então, matéria-prima é a principal substância que dá origem a outros tipos de alimento. Por exemplo, o suco de laranja, que a gente adora tomar, aquele suco fresquinho, natural, ele é obtido através do quê? Da matéria-prima, que é a fruta, a laranja, certo, meus amores? Galerinha, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que a tia Adriana está falando, nós temos aí uma atividade muito bacana para a gente realizar. Novamente, vocês terão que ir lá para o final da apostila, lá no anexo 2, deixa a tia Adriana mostrar aqui para vocês, que esse eu ainda tenho aqui prontinho. Cadê meu anexo? Aqui, ele está aqui. Olha lá, a tia Adriana ia recortar, mas eu falei, deixa eu mostrar para eles. Vocês têm lá no anexo 2 algumas imagens novamente, na verdade 4 imagens, ok? Vocês vão ler, né, os textos novamente aí, que foi o que a tia Adriana acabou de fazer com vocês, se vocês acharem necessário. Se não, já vem recortando e vocês vêm, né, lendo legenda por legenda. Vocês vão perceber que aí na página 109 mesmo, vocês têm alguns espaços onde vocês irão colar cada uma dessas imagens, de acordo com o quê? Com a legenda. Então, a primeira diz assim: carro sendo abastecido com etanol, combustível produzido com a cana-de-açúcar. Ao lado, o algodão é uma planta usada como matéria-prima para fabricar tecido, óleo, ração, adubo e biodiesel. Abaixo, portas e janelas feitas de madeira e usadas na construção de casas. E por fim, salão de festas decorado com vasos de flores. Então, meus amores, vocês irão recortar as imagens que a tia Adriana mostrou há pouco
e vocês vão colar aí nos seus devidos espaços, nos seus devidos lugares, ok? Vou fazer da mesma forma que eu fiz agora há pouco com vocês. Vou deixar vocês colando, vou colar o meu também e na sequência a gente vem conferindo. Vamos lá, galerinha? Galerinha, pronto? Tenho certeza que já finalizaram antes que a tia Adriana, não é mesmo? Então, olha lá, vamos conferir? Olha lá, primeiramente eu tenho aí a imagem de um carro, né, sendo abastecido com etanol. Então, vocês sabiam que quando a mamãe e o papai vai abastecer o carro, quando eles colocam, né, o famoso álcool, que na verdade é o etanol, vocês sabiam que para a gente chegar no produto etanol, nós precisamos da cana-de-açúcar? Isso mesmo. Já viram aí alguma plantação, alguma usina, né, de cana-de-açúcar? Na verdade, a cana-de-açúcar, ela é transformada, né? Ela é processada, ela passa por inúmeras etapas até que nós tenhamos aí o etanol. O etanol que é um combustível, né, para os nossos carros. Então, nesse caso, a cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol. O que seria isso, tia Adriana? O ingrediente fundamental, certo? Muito bem. Ao lado, nós temos aí a imagem de olha lá, algodão. Olha lá o algodão. O algodão que é a matéria-prima para a produção de tecidos, né, das nossas roupas, certo, meus amores? Ok? Então, o algodão ele é a matéria-prima para a fabricação de tecidos, ok? Logo abaixo nós temos, olha lá, a imagem que retrata aí as portas, as janelas, feitas do que, tia Adriana? De madeira. Então, nesse caso, a matéria-prima para a fabricação de portas, janelas, foi o que? A madeira. Muito bem. E por fim, nós temos a imagem do salão de festa, olha lá, todo decorado com flores, ok? Certo? Então, nesse caso aí, eu utilizei o que como matéria-prima? As flores, certo, galerinha? Muito bem. Meus amores, a nossa aula está gostosa, eu nem queria parar, por mim eu continuava. Mas a tia Adriana vai finalizar por aqui. Nas próximas aulas a gente continua falando aí desse tema que particularmente eu gosto muito, que é a zona rural e todas as atividades aí que envolvem esse cenário, essa paisagem, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje, a tia Adriana vai deixar um exercício para vocês, que é bem tranquilinho. É o exercício 1. Lá da página 123. Vamos lá? Acompanhem daí que a tia Adriana vai explicar para vocês. Observe as imagens de alimentos. Então, vocês têm vários aí, não é mesmo? Olha só. Pinte apenas aqueles que são in natura, ou seja, aqueles em que o consumo é imediato, aqueles em que o consumo pode acontecer naquele momento, sem que ele precise passar por alguma transformação, ok? Então, olha lá, pensa, olha bem, olha com calma e perceba quais são os alimentos aí que na forma natural eu já posso consumir. Então, você vai pintar somente esses, ok? E B, pesquise e escreva qual é a principal matéria-prima dos alimentos processados. Então, você vai perceber que aqueles que vocês não pintarem são os alimentos processados, tá? Então, percebam, para eu chegar no requeijão, por exemplo, eu preciso de um ingrediente que é fundamental, é um ingrediente indispensável, ou seja, eu preciso da matéria-prima. Que alimento seria esse? Pensa assim sempre, é um alimento que me dá, né, origem a outros alimentos. Aí, por exemplo, o cereal que vocês amam, ele foi, né, processado. A gente sabe que é um alimento que foi processado, que passou por várias etapas até ele chegar aí na caixinha e até ele chegar aí na sua mesa. Mas qual é a matéria-prima dele? De onde ele vem? Então, você vai fazer isso, né, com o requeijão, com o cereal e com a caixinha aí, né, desse empanado. Percebam aí que nós temos aí aquelas famosas caixinhas, né, que vocês amam comer, né, aquelas carnes empanadas.
Então, essa carne aí pode ter vindo de onde? A gente sabe que ela também foi processada, né? Então, qual seria a matéria-prima desse tipo de empanada? Ok? Meus amores, por hoje é só. Nossa aula de História e Geografia vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta nas próximas aulas aí, falando mais sobre zona rural. Um beijo, meus amores, e até mais!